Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com você que tem entre 17 e 22 anos e sente aquela falta, né, de perspectiva ali em relação ao futuro. Eu vou te mostrar como é possível conseguir melhorar seu autoconhecimento e no fim desse vídeo tenho uma surpresa para você, tá bom? Que ficar até o fim. Bom, eu tinha, antes, né, vou contextualizar, eu tinha um sonho de trabalhar em uma empresa legal, né, como eu sempre falo, mas eu encontrei muitos obstáculos ali no caminho. Estudar durante o dia era uma tarefa bem difícil, né, na minha casa, havia sempre muito barulho, a TV era ligada, tal, irmãos pequenos correndo pela casa. Né? Além disso, eu não tinha também um computador, não tinha um celular e não tinha, às vezes, muitas vezes, acesso à internet boa, assim, né? Então, aquilo me desmotivava muito. Então, foi nesse momento que comecei a investir em autoconhecimento. Eu sempre uso o meu exemplo porque eu precisava, naquele momento, entender melhor minhas emoções, encontrar maneira de lidar com esses desafios. Né? Então, eu descobri que, conhecendo meus pontos fortes, meus pontos fracos, conseguia me organizar melhor e encontrar estratégias para manter o foco, mesmo em meio àquele caos que era. Né? Então, e acima de tudo, né, percebi que a autocompaixão era essencial para que eu não desistisse dos meus sonhos. Né? Então, estou aqui para compartilhar algumas dicas incríveis sobre como você, jovem entre 17 e 22 anos, pode transformar sua vida pessoal e alcançar também seus objetivos profissionais. Se você sente, né, que está meio que sem rumo ali e quer mudar a sua realidade, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho dicas aqui valiosas que podem realmente fazer a diferença para você. Tá? Então, pega o papel, pega a caneta, porque essas dicas elas são essenciais para você conseguir trilhar uma jornada profissional com muito mais assertividade. Beleza? Então, vamos ao primeiro ponto. Desenvolva inteligência emocional. Né? Essa é a primeira dica que eu quero te dar. Quero compartilhar algo importante que tem mudado a minha vida, com certeza, tá? A inteligência emocional. Sabe aquela sensação de estar no controle das suas emoções e entender melhor as pessoas ao seu redor? Pois é, isso é inteligência emocional. E vou te contar como isso pode, de alguma forma, transformar a sua vida também. Tá? Então, vamos começar pelo básico. Tá? Inteligência emocional é a habilidade de alguma forma, compreender e gerenciar as suas próprias emoções, além de reconhecer e influenciar as emoções das outras pessoas. Parece complicado, mas é algo que dá para aprender e praticar no nosso dia a dia. Tá? Então, antes de tudo, precisei aprender a identificar as minhas emoções. Né? Parece simples, né? Mas muitas vezes a gente sente uma mistura de coisas e não sabe exatamente o que é. Eu comecei a prestar atenção em como eu me sentia em diferentes situações. Por exemplo, quando eu estava nervoso antes de uma apresentação, comecei a perceber que não era só nervosismo, mas também medo de ser julgado e também muita ansiedade. Só de entender isso já me ajudou a lidar melhor com essas sensações. Né? Uma coisa que me ajudou muito foi escrever um diário emocional, escrever como me senti ao longo do dia. Né? Me ajudou a reconhecer certos padrões, descobri que eu ficava muito irritado quando estava com fome, por exemplo, ou cansado, e aí passei a me cuidar melhor nesses momentos. Além disso, anotar esses sentimentos me deu um espaço seguro para desabafar, para refletir. Né? Outra parte importante é aprender a controlar as nossas emoções. Né? Não é sobre suprimir o que você sente, mas sobre responder de uma maneira mais saudável, digamos assim. Antes, quando eu ficava bravo, por exemplo, descontava nas pessoas ao meu redor. Hoje, tento dar um passo atrás, respirar fundo e pensar antes de agir. Tem vezes que eu preciso me afastar um pouco, né, para me acalmar e depois resolver a situação de uma maneira muito mais tranquila. É um exercício constante, tá? Mas faz toda diferença, né, no dia a dia. Também percebi que a forma como eu falo comigo mesmo faz toda a diferença. Antes eu era muito crítico comigo mesmo, né? O que só aumentava minha ansiedade. Comecei a praticar a autocompaixão, falando comigo do jeito que eu falava com um amigo, por exemplo. Quando erro, né, tento me perdoar e aprender com a experiência em vez de ficar me punindo. Isso melhorou muito minha relação comigo mesmo e com os demais. Né? E sobre reconhecer as emoções dos outros. Como que a gente lida com isso? Né? Isso é essencial para se dar bem em qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal, seja profissional. É uma coisa que aprendi, aliás, que aprendi
é a importância de ouvir de verdade. Muitas vezes a gente está tão focado no que a gente vai responder que nós não prestamos atenção no que a outra pessoa está dizendo, né? Então eu tentei mudar isso ouvindo ativamente, prestando atenção nas palavras e na linguagem corporal, por exemplo. Isso me ajudou a entender melhor o que as pessoas estão sentindo. E é uma forma prática de você aplicar isso, né? De você conseguir entender o que as pessoas estão sentindo. E por falar em empatia, essa é a chave, aliás, colocar isso no lugar do outro, entender as suas emoções e as suas perspectivas, né? Faz toda a diferença, né? Eu costumava ser muito crítico, muito impaciente com os outros, mas comecei a tentar, né, ver as coisas de um ponto de vista deles, e não meu. Né? Isso não só melhorou meus relacionamentos, mas também me fez crescer como pessoa. Resolvi investir tempo em me conhecer melhor, entender as minhas motivações e o que me faz feliz, por exemplo. Descobri que muita da minha frustração vinha de não estar alinhado com os meus valores, com meus objetivos. Fiz um esforço consciente para mudar isso, focando em atividades e pessoas que, por exemplo, me trazem alegria e me trazem propósito. Né? No trabalho, a inteligência emocional tem sido uma verdadeira virada de jogo. Né? Aprendi a lidar com, por exemplo, críticas de maneira construtiva, sem levar para o lado pessoal. Isso me ajudou a crescer e a melhorar as minhas habilidades. Além disso, consegui gerenciar conflitos de maneira muito mais eficaz, buscando soluções, e não ficar simplesmente ali triste ou chateado com alguma coisa, né? E soluções essas que beneficiam a todos, né? Meus colegas de trabalho, por exemplo, notaram essa diferença e nossas colaborações têm sido muito mais produtivas. Uma dica final é: se permita sentir. Né? A gente vive numa cultura que muitas vezes nos diz para sermos fortes e não mostrarmos nossas emoções, mas sentir é ser humano e faz parte da nossa jornada. Se você está triste, por exemplo, permita-se chorar. Se está feliz, celebre. E se está com raiva, por exemplo, encontre uma maneira saudável de expressar isso. Né? Reprimir as emoções só cria mais problemas a longo prazo. Então, pessoal, desenvolver inteligência emocional é um processo contínuo, tá? Mas vale muito a pena. Você vai se conhecer melhor, ter relacionamentos muito mais saudáveis e viver uma vida muito mais equilibrada. Então comece pequeno, com passos diários, e aos poucos você vai notar essa diferença, tá? E lembre-se, importante, todo mundo está nessa jornada. Então seja gentil consigo mesmo e com os outros, tá? Segunda dica de hoje é valores pessoais. Então, vamos falar sobre valores pessoais? Esses são os princípios, né, que, de certa forma, definem quem somos e como vivemos nossas vidas. Né? Às vezes a gente pode achar que sabe exatamente o que é importante, mas quando paramos para refletir, né, para refletir que realmente entendemos o que nos move, isso faz toda a diferença. Para mim, um dos valores mais centrais é a honestidade. Sabe aquele momento em que você pode optar por dar uma resposta mais conveniente ou uma resposta verdadeira? Eu sempre tento escolher a verdade. Não que seja fácil, às vezes ser honesto pode ser muito difícil, tá? Muito desconfortável, mas no final sei que minha integridade é algo que eu valorizo muito. Olhar no espelho e saber que sou verdadeiro comigo mesmo e com os outros é fundamental, né? E a integridade é outra coisa que realmente me importa. Para mim, pessoal, viver com integridade significa agir de acordo com os meus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Aqui que está a diferença, né? É fazer o certo porque é certo, não por reconhecimento ou por recompensa. É um desafio constante, mas sinto que é o que dá sentido para a vida, tá? Outro ponto é o amor, né? Também é essencial, não só o amor romântico, mas o amor pela família, pelos amigos, pelas pessoas ao meu redor. Essa conexão, né, genuína, digamos assim, com os outros me dá uma sensação de pertencimento, sabe, de propósito. Às vezes, as pequenas ações de carinho, o apoio mútuo e os momentos compartilhados fazem diferença na nossa vida, tá? Outro ponto que eu quero colocar aqui, o sucesso, né? É uma palavra que pode ter vários significados, dependendo de quem a usa. Para mim, sucesso não é só sobre alcançar grandes metas ou ter uma carreira brilhante, é também sobre encontrar satisfação no que faço. Crescer como pessoa e viver de maneira que me faça sentir orgulho, né? É claro que ter conquistas é legal, mas o sucesso para mim é muito mais sobre a jornada e as pessoas que estão ao meu lado durante essa jornada.
né? Outro ponto é o respeito, né? Respeito é outro valor que considero fundamental, né? Respeitar os outros, né? Suas opiniões, respeitar seus espaços, né? Respeitar suas histórias, é algo que me guia nas minhas interações diárias, né? Todo mundo tem uma perspectiva diferente e mesmo que eu não concorde com tudo, eu acredito que o respeito mútuo é a base para ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos produtivos, né? Além disso, outro ponto que eu vou voltar a repetir é empatia. É algo que tento cultivar constantemente, né? Tentar entender o que o outro está pensando. Se colocar no lugar dele pode mudar completamente a maneira como lidamos com os desafios, né? E com as pessoas ao nosso redor. Quando eu consigo, por exemplo, ser empático, consigo melhorar as minhas relações e também crescer como pessoa, que é o nosso grande objetivo, né? E por último, mas não menos importante, a curiosidade. Sim, a curiosidade, a verdade de aprender, de explorar novas ideias e de desafiar o status quo é algo que me move, né? Sem curiosidade, sinto que a vida meio que seria meio monótona, né? A curiosidade me leva, por exemplo, a buscar conhecimento, a entender melhor o mundo e a encontrar novas paixões, perdão. Então, esses são os valores que guiam minha vida: honestidade, integridade, amor, sucesso, respeito, empatia e curiosidade. Eles não, só, não são só palavras para mim, são princípios que tento viver todos os dias. E claro, isso não significa que eu não cometo erros ou que eu não tenho desafios, mas refletir sobre esses valores e tentar vivê-los me ajuda a fazer escolhas que estão alinhadas com quem eu sou e com, por exemplo, o que eu quero alcançar, né? E você, quais são os seus valores? Eles mudaram com o tempo? A reflexão sobre esses princípios pode ser um ótimo caminho para você, para entender melhor a si mesmo, né? E as suas motivações. Bom, a terceira dica é reconhecer pontos fortes e pontos fracos, sabe? Aquele momento em que você para e pensa: o que eu realmente sou bom em fazer e onde eu posso melhorar? Isso é algo que realmente pode fazer diferença na vida, né? Tanto pessoal quanto também profissionalmente, né? Então, vamos começar com os pontos fortes. Às vezes, é fácil subestimar nossas próprias habilidades porque estamos tão acostumados a elas, né? Por exemplo, eu sempre me considerei bom em comunicação, desde pequeno, né? Eu adorava falar, expressar as minhas ideias. Isso acabou se tornando um grande trunfo na minha vida, seja na escola, no trabalho ou mesmo em conversas casuais. Às vezes, né, parece até que eu tenho um talento meio que natural para isso, né? Outro ponto forte que eu descobri é a minha capacidade de resolver problemas, por exemplo. Eu não me considero um gênio ou algo assim, mas quando surge um desafio, eu tenho essa, digamos, habilidade de olhar para a situação de diferentes ângulos, né? Encontrar uma solução. Isso me ajuda muito no trabalho e até mesmo na vida cotidiana. É como se eu tivesse, como posso dizer, é como se eu tivesse um superpoder secreto, né, que me permite enfrentar problemas sem entrar em pânico, né? Acho que fica bem claro assim. Agora, falando um pouco sobre fraquezas, né? Todo mundo tem, né? E reconhecer isso é o primeiro passo para melhorar. Uma das minhas fraquezas é a procrastinação, né? Eu sei que isso pode ser um problema, especialmente quando tenho um prazo apertado. Às vezes, eu simplesmente adio as coisas até o último minuto e acabo me estressando mais do que necessário. É algo que eu realmente estou tentando trabalhar para melhorar. Eu comecei, por exemplo, a usar listas de tarefa e técnicas de gerenciamento de tempo para me ajudar, talvez, a manter o foco e ser mais produtivo. Outra fraqueza que eu tenho é a tendência a ser um pouco perfeccionista, né? Isso pode parecer uma coisa boa à primeira vista, mas na verdade pode ser um problema. Eu às vezes fico tão focado em fazer algo perfeitamente que acabo demorando muito para terminar, né? Ou até mesmo evitando começar. Isso me ensinou a importância de saber, por exemplo, quando é suficiente e a entender que errar faz parte do processo de aprendizado. Tá? Então, reconhecer essas fraquezas não é fácil, né? Mas é essencial. Eu percebi que ao aceitar e trabalhar nessas áreas, eu não só melhoro como indivíduo, mas também me torno mais eficaz em tudo que eu faço, né? A ideia não é se criticar ou se sentir mal, mas sim buscar maneiras de se aprimorar, né? Às vezes é sobre fazer pequenas mudanças no dia a dia
podem ter um grande impacto ao longo do tempo, né? Além disso, é importante lembrar que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Não há problema em não ser excelente em tudo. O segredo é encontrar um equilíbrio, e aproveitar o que você faz de melhor enquanto trabalha para melhorar nas áreas onde você não é tão forte, né? E como um jogo, né, de vida, onde você tenta maximizar suas habilidades e minimizar seus desafios. Então, se você está perguntando como identificar seus próprios pontos fortes e fraquezas, uma dica é começar com uma autoavaliação honesta, né? Pergunte a si mesmo sobre as coisas que você faz bem e as áreas que você sente que pode melhorar. Às vezes, conversar com amigos ou colegas também pode te ajudar muito, né? Pois eles podem oferecer uma perspectiva, digamos assim, diferente sobre suas habilidades e áreas de crescimento. Para mim, tá? Para mim, reconhecer meus pontos fortes e fraquezas foi um processo contínuo, tá? Eu aprendi que é importante ser gentil consigo mesmo durante todo esse processo, tá? Todos nós estamos em uma jornada, digamos assim, de crescimento pessoal. E é normal ter altos e baixos, muito normal. O importante, na verdade, é continuar se esforçando, tá? Para ser melhor versão de si mesmo, aproveitando ao máximo os seus talentos e trabalhando sempre em as áreas que precisam de mais atenção. E você, já parou para pensar sobre quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? É um exercício que vale muito a pena e que pode realmente ajudar a moldar o seu caminho na vida mesmo, tá? Então a chave é ser honesto consigo mesmo e estar disposto, na verdade, a crescer e se desenvolver constantemente. Tá? Eu estava entregando folheto numa rua, né, e no meio da correria ali, uma mulher muito simpática, ela se aproximou e me entregou um folheto sobre um curso gratuito, né? Eu decidi dar uma chance e me inscrevi no curso, que eu não queria, mas eu me inscrevi, e a partir daquele momento minha vida começou a mudar, né? Em parceria com grandes empresas, né, o Instituto Proa oferece um curso totalmente gratuito para jovens de 17 a 22 anos, né, que estudam ou se formaram em escola pública, tá? E a ideia é simples, mas é muito, 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 muito poderosa, tá? Que é transformar vidas através da educação, formação e conexão com o mercado de trabalho, tá? Atualmente, conseguir um emprego em uma empresa respeitável, né, frequentemente depende de conexões e de recomendações e tudo mais. Parece que as melhores oportunidades, às vezes, né, muitas vezes, elas estão reservadas para aqueles com os pais trabalhando em grandes empresas ou mesmo que tem ali contatos e tudo mais. Essa situação, ela é meio frustrante, eu compreendo, e meio injusta até. Essa realidade, ela está mudando e não podemos ficar dependendo de sorte, ou de contatos, ou de qualquer coisa que seja. É injusto, né, que os melhores cargos e profissões sejam acessíveis apenas para quem tem certas indicações e tal. E aí que entra o Instituto Proa. Tá? O Proa te coloca em contato direto com o mercado de trabalho e com grandes empresas, tá? Ou seja, nós seremos a sua indicação, né? Fazendo o curso, você terá a chance de se conectar com grandes empresas. Agora, você deve estar se perguntando por que eu estou fazendo esse vídeo, tá? É simples. Se você quer dar um passo além nessa jornada, eu tenho uma oportunidade maravilhosa, de verdade, tá? Para te fazer. Você, nesse momento, poderá fazer um curso totalmente gratuito, tá? Do início ao fim, tudo financiado por empresas como Amazon, como P&G, como Coca-Cola, por exemplo, tá? Você não paga absolutamente nada, ou seja, você terá o benefício de fazer um curso incrível online de onde estiver e totalmente gratuito. Tá? Com esse curso você poderá desenvolver sua autoconfiança mais ainda, você vai conseguir desenvolver um projeto profissional, desenvolver seu raciocínio lógico e terá uma comunicação muito mais assertiva para surpreender seus entrevistadores. Tá? Mas não para por aqui. Tá? Após a conclusão do curso, você poderá acessar trilhas técnicas como administração, como lógica, Excel, Power BI, varejo, educação financeira, qual mais? UX design também, promoção de marcas, atendimento ao cliente, por exemplo. Os benefícios são muitos, são vários mesmo. Você será preparado para atender às exigências das empresas, tá? O que no fim te deixará muito mais preparado para o mercado de trabalho e aumenta suas chances, tá bom? Mais ainda, tem mais alguma coisa, tá? Tem mais uma coisinha. Quando você concluir o seu curso, né, seu curso, você vai ter o acompanhamento por 3 anos
tá? Sem nenhum custo adicional, tá? Não vai ter custo, é totalmente gratuito do início ao fim. Então nós iremos acompanhar você por 3 anos fazendo a conexão com as empresas parceiras, tá? E tem mais ainda, ao se matricular, você poderá se tornar um jovem embaixador PROA. O que é um jovem embaixador PROA? O jovem embaixador PROA ganhará um selo para postar, né, no LinkedIn, menção nas redes sociais do Instituto, mentoria exclusiva com dicas de carreira, acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp com jovens embaixadores, tá? Lembrando que, importante dizer, mais uma vez, caso você não tenha internet, a instituição, né, o Instituto PROA, contratará um plano de dados para você durante o período do seu curso para que você possa concluir, tá? Para você que estudou ou estuda em escola pública, o curso é totalmente gratuito, tá? Isso mesmo, é totalmente gratuito. O acompanhamento por 3 anos também é gratuito, tá? E quem paga são as grandes empresas que eu citei anteriormente, tá? Lembrando mais uma vez, após a conclusão do curso, você terá até 3 anos de acompanhamento do Instituto PROA fazendo conexão com as empresas, tá? É uma garantia que mostra o nosso compromisso com o seu sucesso na sua vida profissional. Beleza? Então, se você está pronto para transformar a sua vida e conseguir um emprego legal, né? Vou liberar o link agora na descrição desse vídeo, tá? Para você poder fazer a sua inscrição e, consequentemente, a sua matrícula. É muito rápido, é muito fácil, é tudo de graça, tá? Então não perca essa oportunidade única. Clique no link e comece sua jornada com o Instituto PROA agora mesmo, tá bom? As inscrições, elas são por tempo limitado. Isso é tão legal, não é? Mas é por tempo limitado, então é importante que você clique agora no link que está na descrição do vídeo, tá? Eu sou o Rodrigo dos Santos, eu espero que eu possa te ver no Instituto PROA em breve, tá? Então vamos juntos transformar a sua perspectiva, abrir portas para o seu futuro. Tudo bem? Para finalizar, a Ana tem um recadinho para você. Deixa aí. A pedido de vocês, resolvi gravar esse tutorial de como se inscrever na plataforma PROA. Então acompanhe aqui e veja o passo a passo. Bora lá então, galera. Começa aqui acessando o site proa.org.br, aí vocês podem descer um pouquinho até encontrar o botão Inscreva-se. Pode clicar e começar essa parte que tem alguns vídeos explicativos sobre a plataforma PROA. Precisa assistir para entender o que é cada um. Por exemplo, eles perguntam o que é o PROA. O PROA é uma ONG que prepara gratuitamente jovens para o mercado de trabalho. Então, B. Aí, beleza. Próximo aqui, o que é a plataforma PROA? Assistiu o vídeo, a gente sabe que plataforma PROA é um curso gratuito para o mercado de trabalho. Quais módulos eu vou aprender ao longo dos 3 meses? B. Autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Próxima é, o que eu preciso para fazer o curso? Vocês precisam de um celular ou um computador com internet, tá? Próxima, o que é tutoria ao vivo? Pessoal, tutoria ao vivo é um encontro online que nós fazemos uma vez por semana de 1h30. E o que eu ganho ao concluir os 3 meses de curso? Gente, muita coisa. Então é A, B, C e D. Então a resposta certa, na verdade, é D. D de dado, porque todas as respostas estão corretas. Aí aqui pergunta, então você gostou? Quer fazer? Sim, cadastre-se. Entrou aqui na parte do formulário, preencheu o nome. Então, igual o meu nome é composto, é Ana Carolina em nome e em sobrenome Arnone. Endereço de e-mail, aqui vocês precisam colocar o endereço de vocês. Só lembrem-se de colocar o e-mail correto, porque vocês vão precisar verificar o e-mail um pouco mais pra frente, tá bom? Então, coloquei aqui o meu e-mail. Depois, vocês vão em identificação do usuário. Aqui em identificação do usuário é o seu usuário, como você vai acessar a plataforma. E aí vocês precisam ficar de olho nos caracteres especiais que a gente não pode usar, tá? Embaixo tem todas as explicações. Então, beleza, coloquei o meu. Agora a senha precisa ter ao menos 8 caracteres e ao menos uma letra minúscula. CPF, então coloque o CPF de vocês. Agora, número do WhatsApp. Número correto do WhatsApp também, por favor, gente. Data de nascimento, do estado. Agora, município. Agora você coloca se você está estudando em escola pública, como você conheceu o PROA. Aí aqui, por exemplo, eu vou colocar Instagram, mas tem muitas outras formas. Me cadastrar. Aí, galera, agora apareceu a mensagem dizendo que eles enviaram um e-mail de confirmação. Agora é só acessar o seu e-mail e clicar nesse link aí que tá aparecendo no texto.
você já vai iniciar o teste de perfil, que é a primeira etapa do processo seletivo. Então, o teste de perfil tem duração aproximada de 4 minutinhos e vocês têm que responder com muito cuidado, porque essa etapa é eliminatória. Então, primeira pergunta, você está empregado atualmente? Sim ou não? Você está ou estará realizando algum curso em 2024? Você já concluiu um curso à distância? Gente, lembrem-se que esse é um curso à distância, então precisa sempre colocar respostas positivas para não correr o risco de você ser reprovado. Questão 4. Quanto você acredita que consegue aprender estudando na modalidade distância? Mais uma vez, gente, resposta positiva. Coloquei a C. Agora, selecione um recurso que você tem para fazer o curso, neste caso, celular e computador, ou só celular ou só computador. Aqui na questão 6 está dizendo que nós temos uma tutoria ao vivo, uma vez por semana, com duração de 1h30 e pergunta se você tem disponibilidade. E na 7, diz que o curso da Plataforma Pro tem duração de 3 meses e se você tem disponibilidade para concluir o curso. Agora é hora do questionário, então são 8 questõezinhas de português e matemática. Vou passar bem rapidinho. Maravilha! Finalizou, agora você vai para a última etapa, matrícula. Agora é só preencher algumas informações pessoais. Então aqui você vai colocar o seu nome completo conforme o documento, o endereço da sua casa, agora você vai colocar o CEP. Aqui em nome do responsável, você não precisa colocar se for maior de idade, tá? Nem o telefone do responsável. Como você se declara quanto à sua etnia, como você se declara quanto ao seu gênero, qual a sua orientação sexual, quantas pessoas moram na mesma casa que você, qual a renda da sua família, que você pode pensar quantas pessoas trabalham na sua casa. 2? Então eu vou colocar aqui de 1 a 2 salários. Qual horário você estuda no ensino médio? Já concluiu ou não? Coloca o horário. Aqui você vai colocar o nome da sua escola, é o nome inteiro, tá, gente? Então, aqui eu coloquei Escola Estadual Proa. Aí pergunta se você tem alguma deficiência e confirmo que li. Submeter as suas respostas. Perfeito, galera. Agora é só clicar nesse botão pré-curso para vocês fazerem um tour pela plataforma e entender tudo o que vocês vão aprender durante o curso. Agora que você assistiu, ficou molezinha de finalizar o processo seletivo, né, gente? Já compartilha aí com todos os seus amigos também, para eles fazerem bem rapidinho. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp aqui para esse número do nosso suporte. Beijo! O Jornal Nacional mostrou ontem a dificuldade que mais de 5 milhões de jovens brasileiros enfrentam na busca pelo primeiro emprego. Hoje, os repórteres Alan Severiano e Sandro Queiroz revelam caminhos que podem ajudar a dar início a uma carreira profissional. O pulo da falta de oportunidade para uma oportunidade de crescimento depende quase sempre de qualificação, de estar preparado para a nova fase, para exigências cada vez maiores, um cenário bem diferente do que se está acostumado. Guilherme, 20 anos, conseguiu uma bolsa de estudos para o curso de administração e acaba de ser efetivado num dos maiores bancos de investimento do mundo. A tarefa dele, acompanhar o mercado de ações. Essa mesa de negociação passa as operações para mim e eu vejo se isso de fato foi efetivado na bolsa. Guilherme mora em Taipas, na periferia de São Paulo. 3 anos atrás, fazia bico numa oficina mecânica. A situação começou a ficar difícil a partir do momento que todo mundo ficou desempregado em casa. A reviravolta foi em 2016. Sem perspectivas, bem no meio de uma das piores crises econômicas da história do país, Guilherme conheceu essa ONG. Ela prepara jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. Foram 6 meses intensos, em que Guilherme aprendeu, sobretudo, a escrever a própria história. Eles têm curso de redação, de regras de comportamento no ambiente de trabalho. Frequentam cinemas para ampliar o repertório cultural. Depois de 6 meses e muitas simulações de entrevista, são encaminhados para empresas parceiras. Milene quer trabalhar com economia. Ela sabe que a criação de empregos depende do crescimento econômico e já aprendeu muito mais do que lidar com números. Autoconfiança e se autoconhecer, porque você saber que é capaz já é um caminho. 85% dos jovens que passaram por aqui conseguiram emprego. Daiane faz estágio num dos maiores hospitais do país. Eu vou fazer minha faculdade, eu vou trabalhar e eu vou crescer de acordo com o que eu lutei para ter. A gente acredita que se você der uma oportunidade, que se você der realmente a importância que ele merece, ele vai além e a gente tem potenciais incríveis. Rodrigo guarda com carinho a mensagem que Guilherme mandou, contando que tinha sido contratado pelo banco. Com certeza o filho do Gui,
ele já vai nascer com outro patamar. Então é aí que a gente tem a transformação como país, quando a gente vai mudando a geração através do estudo e do trabalho. E a mãe? A casa de Guilherme virou o endereço do orgulho. Fiquei muito feliz, a gente deu um pulo de alegria, porque está chegando mais longe do que eu imaginava. Bem mais longe do que eu imaginava. Sou feliz e estou super orgulhoso, tanto de mim quanto das pessoas que acreditaram em mim. Acho que isso também foi essencial. E ele já tem outros planos. Eu quero chegar no nível de diretoria de um banco. Vai chegar lá. Vou chegar, espero que sim.